você olha também que os anjos lhe obedecem. Quando você olhar no 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E os anjos lhe servem. 10 a 14. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém permanecerá sim. Todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e as vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E para que servem os anjos? Para serviço dos que vão herdar a salvação. Os anjos servem a Cristo pela sua ordem e servem a nós, nos orienta, nos ajuda, nos cuida. Por mais que os anjos não são o quê? Onipresentes. Tá? O único que é onipresente é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tá? Mas eles servem. Então, os anjos foram preparados e prontos para isso. Tá? A superioridade do Filho aos profetas. Primeiro, ele é acima dos anjos. Segundo, ele é acima dos profetas. Se você olhar no capítulo 3, versículo 1 vai dizer: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olha só, quando nós pensamos na questão da superioridade do Filho aos profetas, nós podemos analisar uma coisa. Primeiro, Moisés, Josué, Abraão, Josué já está lá, né? José. Quando nós olhamos nessa questão dos profetas e da superioridade de Cristo, Cristo, ele vinha demonstrando no Velho Testamento algumas coisas. Ele veio apontando, veio mostrando para os profetas algumas coisas. Um exemplo, para eles poderem ter uma ideia de quem estava conduzindo a história. Então eles colocavam alguns personagens dentro dessa história para tipificar, para demonstrar, para mostrar quem era superior a eles. Por isso que muitos, a maioria deles, os profetas, nunca abusaram, nunca aproveitaram daquilo que eles recebiam. Porque eles sabiam que tinha alguém que viria que seria maior que eles. Porque na história você não vê dentro do sacerdócio pessoas mostrando dentro desse processo quais seriam as pessoas maiores do que elas. Até os reis da terra consultavam muitas vezes os sacerdotes. Muitos deles pegavam a própria figura do sacerdote para conduzir o seu reinado. Quando a gente vê no reino de Davi, de Salomão, a gente começa a perceber os profetas falando ao rei como Saul, condenando Saul por causa de algumas atitudes, por causa de algumas coisas que ele fazia. Então a gente percebe que a figura do sacerdote sempre foi
acima de qualquer coisa. Por isso que Paulo, nas suas cartas, ele diz assim: compete a mim obedecer a homens ou a Deus? Ele está lembrando da figura do sumo sacerdote, do sacerdote. Ele está lembrando, compete a mim obedecer às leis de Deus ou às leis dos homens? Porque existe até hoje a lei de Deus e a lei dos homens. Mas ele nunca disse: não obedeçam à lei dos homens. Nós vamos ver isso aqui em Hebreus também. Ele vai dizer, em Pedro, ele vai dizer: obedeçam a Deus, mas não desobedeçam à lei dos homens. Tá? Pega muito forte essa questão das leis. Né? O próprio Levítico é o livro da lei, de leis. Né? De como o homem deveria se comportar diante de Deus. Então, se você perceber isso, eu não vou usar muito Levítico aqui, porque toma bastante tempo também. Jesus, o grande sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14. Alguém pode ler? Pode ler. 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmeza a nossa confissão. Só 14. Isso. 14. Só 14. 4,14. Só 14. Olha só. Quando você lê esse texto, qual o texto que te remete? Aonde você lembra desse texto? Lê de novo, Aline. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Nossa confissão só assim. Nossa declaração. Tá? Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em Romanos. Lembra, volta para Romanos. Né? Então, por isso que parece que as palavras, quando você lê, você percebe que ele cita algumas coisas que já foi citado. Então, como ele conhece essa prática? De alguma forma, o autor conhecia a história. O autor, ele deveria conhecer as leis, ele deveria conhecer as práticas, ele deveria conhecer muito bem o autor da carta de Hebreus para poder fazer tudo isso. Ele deveria conhecer todas as práticas judaicas do Velho Testamento, quando estava vindo o Novo Testamento. Ele tinha que conhecer, porque senão ele não ia citar esses detalhes. Né? E aí você, então, começa a perceber algumas coisas. Olha só, este homem aqui, Jesus é superior a Melquisedeque, capítulo 7. Alguém já leu sobre esse homem? Já estudou sobre esse homem? Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio, buscar alguma coisa sobre esse homem. Melquisedeque? Melquisedeque. Se alguém quiser colocar o nome do filho. Né? Tá. Foi depois daquela guerra que Abraão enfrentou para resgatar um dos seus servos, ele venceu os reis, daí ele se apresentou, ele prometeu que não daria nada, não ficaria com nada, mas daria o desporto para aquelas pessoas que ajudassem ele para enfrentar, para resgatar. Ele se apresentou esse rei, que era um sacerdote naquela época, ele deu 10%. Isso aí. Da gestão. Isso, mas ali cita, foi o que eu comentei. E aí depois, onde cita mais esse homem? Eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre quem foi Melquisedeque. A gente sabe que foi rei de Salém. Aonde foi Salém? O que era Salém? Ele é descendente da linhagem do neto de Isaac. Ele é lá. Lembra de Isaac? O menino da promessa? É sim. Então. Ele é descendente do neto de Isaac. Ele veio conversar com o dele. Tá? Eu queria que vocês procurassem um pouquinho, só colocassem lá no grupo, sobre quem é Melquisedeque, quais os textos que falam sobre Melquisedeque. Tá? A sua fala alguma Mas coisa? aqui já está dizendo, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque é o que a gente acha que é. O autor já está declarando que Não, mas não teve princípio de dias nem fim de existência. Vamos achar o que é sobre esse homem. Aonde está escrito isso?
Em 7, O 3. 7, No 3, é. o 7 ele fala. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não temos É, filhos nem filhos. Entretanto, feitos semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Aqui ele tá falando E foi de Jesus, comparado. ou tá falando do Melquisedeque? Eu queria que você estudasse sobre isso daí. Né? Eu queria que você pesquisasse um Não pouquinho. tirem conclusões precipitadas. Né? Um pouquinho sobre. Porque ele é comparado, ele, na verdade, comparado com Cristo, ele é comparado com Cristo. Sim. Só que Cristo É superior. é superior a ele. Mas ele é comparado com Cristo. Ah, é bom. Como que o cara pode ser tão bom assim se o cara não tem nada dele escrito? E aí essa pesquisa que eu queria que vocês fizessem alguma coisinha resumida, 2, 3 linhas. No mínimo curioso. No mínimo curiosidade. Tá? Sobre ele, Hã? Sobre ele, isso aí. mas está dentro do texto aqui de Hebreus. Dentro do texto de Hebreus. Ou pode achar no Levítico, ou pode ver em outro lugar, se você achar em outro lugar da Bíblia. Né? Pega a chave Só me aqui. avisa. Tá? 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha aí, interessante, né? E aí? Se de uma linhagem não era para ter sacerdote, Cristo veio ser sacerdote acima de Melquisedeque. Né? Lembra daquele texto que diz assim, que Deus fez loucas as coisas do mundo? Confundiu. É mais ou menos isso, né? Que a gente começa a perceber. Constituindo, não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Aí existe uma questão aqui. Qual é a questão? Qual é a diferença? O que ele está citando aqui? A diferença é que Melquisedeque não é para Deus. Isso, também. Mas existe, então, mas qual é a diferença aqui? Existem duas implicações aqui que ele está dizendo. No versículo 16 ele está comentando sobre isso. Vida indissolúvel da vida eterna. Olha só. Você está com a minha aí? Não. A minha é revista atualizada, tá? É a minha revista atualizada. A minha está dando um título aqui, ó, no 8, no final do 7. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova aliança, superior à eterna, da qual Cristo é o mediador. Olha só, existe aqui uma comparação que o autor está fazendo entre quem? Cristo e quem? E Melquisedeque. Qual é a comparação que ele está fazendo? E uma é fraca e sem poder. E a outra é Mas o que? Um teve fim e o outro é eterno. Isso, também. a lei. A lei. A lei. Ele está dizendo que teve uma lei, que é a lei carnal dos homens. Que era fraca. Isso. Isso, mas que tem que se fazer, praticar, é o Quem não tinha? isso, mas que vai vir um que é superior a essa lei, que vai permanecer para sempre, tá?
superior e eterno. Isso. Aí está fazendo essa distinção dessas duas. E que vocês obedeceram a mim, obedeceram aos profetas, agora tem um que vai vir, que virá, que veio, que vocês vão ter que obedecer eternamente. Vai te aproximar a Deus. Isso aí. Isso mesmo. Esse é o laço. E aí quando você lê Levítico, lê Hebreus, você vai falar, mas parece que é o mesmo livro. Né? Parece que o autor está falando tudo junto, né? E aí você percebe isso. Olha só, primeiro, a superioridade aos anjos, tá? Depois ele coloca sobre a superioridade do filho aos profetas, tá? E depois ele coloca a posição presente do crente. Porque ele divide esses... Claro, tinha muito mais coisa, mas eu peguei as partes mais essenciais que eu achei que era importante nós tocarmos, que agora ele vai falar sobre a posição do crente. Como o quê? Como sacerdote. Tá?